E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito importante da equipe, que tem todo um cuidado especial com as nossas pacientes, já começando após o fechamento da cirurgia, um pós-operatório muito intenso, que é a doutora Bárbara Venturelli. Obrigada. Fisioterapeuta lá da equipe, né? Que está o tempo todo nos auxiliando e apoiando as pacientes ali full time, inclusive com mensagens, esse cuidado intenso, com muito carinho que a gente faz com você. Então eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais a Bárbara, né? Que ela está com a gente já há um tempo na equipe, há mais ou menos uns 4, 5 anos, né, Bárbara? 5 anos. Né? Então a gente tem um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. Eu sempre falo que ninguém é sozinho, né? E a Bárbara me ajuda muito. Eu quero que vocês conheçam ela. Então, Bárbara, fala um pouquinho, né, de você, porque as pacientes têm um pouquinho de dúvida, né? E é uma formação difícil também a fisioterapia, né? Então me fala um pouquinho, né? Quanto tempo você se formou, quais são as especializações que você precisou fazer para chegar até onde você chegou hoje? Certo. Na verdade eu decidi fazer fisioterapia, né? Já era uma área que eu gostava muito. E na época foi um pouco difícil, né? Durante todo o período da faculdade eu trabalhei, né, para pagar minha faculdade. Nos últimos anos, que era mais estágio, assim, aí minha mãe me ajudou muito, né? Então, eu falo que foi uma conquista, né, para mim. Ótimo. Já finalizando, né, eu lembro que tinha um amigo da minha mãe, assim, bem próximo, que ele acompanhava, né? Eu já gostava, já fazia atendimentos domiciliares. E ele falou assim: você precisa de alguma coisa? Eu falei assim: eu acho que talvez um ultrassom, na época era aqueles ultrassons portáteis, sabe? De 1 e 3. E aí eu falei: eu acho que seria bacana incluir. Eu já fazia pós-operatório na época, né? E foi uma transição, nesses atendimentos domiciliares, né? E eu me encontrei mesmo no pós-operatório, né? Durante esse período. Vi uma possibilidade grande de ter algo na área estética, né? Que foi na época que eu tive uma clínica, né? Voltada para dermatofuncional. Decidi fazer a pós-graduação em dermato, né? E depois decidi me especializar mais nesse ramo da cirurgia plástica, né? Da reabilitação dos tecidos cicatriciais. Então, foi isso. Então, assim, né, Bárbara? Então, você fez a fisioterapia. Quanto tempo de fisioterapia? 4 anos. 4 anos. Mais um de pós-graduação. Então, assim, é igual a medicina, né? A gente forma. Sim. Clínico geral, e depois a gente tem que fazer especialização. Sim. Então você fez 1 ano de pós focado em pós-operatório específico. Sim. Na cirurgia plástica, sim. É isso? Sim, isso mesmo. E tem quanto tempo isso? Eu me formei em 2011. Tá, então já tem toda essa trajetória que sim. Você atua especificamente, né? Sim. Então veja, pessoal, que assim, a Bárbara levou muito tempo para chegar até onde ela chegou. Ela tem uma experiência incrível aí dentro do pós-operatório. Não é à toa que ela está lá com a gente, na equipe, cuidando das pacientes. Então, eu sempre falo para vocês que tudo tem um porquê. Então, às vezes a gente indica, conversa bastante sobre esse pós-operatório. E a Bárbara está aqui para dizer para vocês o quanto é importante. A gente vai nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? E aí, Bárbara, me fala uma coisa. Nesse tempo todo, né, que você está aí no pós-operatório, o que te chamou atenção para atuar na cirurgia plástica, né? Porque assim, a gente vê várias fisioterapeutas, às vezes fazendo procedimentos, atuando em algumas outras áreas. É comum na sua área, assim, como é que é? Assim, as pessoas geralmente procuram o quê? É uma gama muito grande, né? E eu acredito que, assim, o que foi fundamental para determinar, né, eu seguir justamente essa área foi depois que eu passei pelo processo da cirurgia, que eu precisei de uma profissional, né? E aí eu percebi que o atendimento, ele demandava mais que a própria drenagem em si, né? E a partir daí, isso me causou uma... não sei uma palavra. Interesse.
o interesse. Tá? Então, olha só que interessante. Já tem mais ou menos, então, uns 12 anos que você atua, né? E muita coisa mudou. Então, assim, você se formou, Sim. fez a pós, aí tem toda a evolução, né, da fisioterapia e tal. Sim. O que mais mudou de quando você se formou, no pós-operatório específico da cirurgia plástica, para os dias atuais? Eu acredito que a fisioterapia em si, ela sofreu um boom de evoluções, assim, né? No início, tratava-se muito de drenagem linfática, então a gente já vinha com essa percepção. Até hoje as pacientes chegam, né, dessa forma pra gente, exigindo isso, né? Porque formou-se a opinião de que o pós-operatório é a drenagem linfática. E isso está se desconstruindo aos poucos, né? A gente tem ali disfunções neuromioarticulares, então a gente tem que ter um recrutamento muscular, por exemplo, uma paciente que faz uma inclusão de próteses. Então, às vezes, ela adota um posicionamento, né, uma anteriorização do ombro. Então, a gente tem que trabalhar todo esse tecido adjacente para a gente conseguir devolver funcionalidade, para ela voltar aos hábitos de vida. Então, a fisioterapia, ela vai além, né, dessa drenagem linfática manual, desse escoamento linfático, né? Preocupa-se muito com o edema. Mas o edema, eu falo que ele é muito pequeno, perto da dimensão do pós-operatório em si, né? É importante, né, Bárbara, você ter adentrado nesse assunto, porque na consulta, né, nós já tivemos casos onde as pacientes, elas indagam muito com relação a isso, né? Ah, mas não vai ter a drenagem. Sim. Ah, mas a drenagem. Ah, tudo é a drenagem, né? Então, é importante a gente salientar isso para os pacientes que muita coisa mudou, né? Então, antigamente, e isso na minha época de formação lá atrás, os cirurgiões orientavam a paciente a fazer drenagem específica mesmo, 3 vezes na semana, 4. E aconteciam muitas complicações, muita manipulação de tecido, profissionais não qualificados. Então, quando a gente fala nessa questão pós-operatório, é importante a gente traduzir isso para as pacientes, né? Que não é a drenagem em si, né? É a manipulação do tecido para ter a melhora de um contexto geral. São várias coisas, viu, pessoal? Não é só aquela manipulação que a Bárbara faz, ela tem um porquê, um sentido. Tudo que a gente fala tem um porquê, um sentido, né? E aí, Bárbara, quando você foi fazer, eu lembro que você foi fazer algumas pós e tal. Quando é que começou a virar um pouco a chave na fisioterapia e teve essa disrupção, né? A drenagem e um pós-operatório mais específico desses tecidos? Tá, vai ter que cortar o LTF. Depois corta. Bom, então vamos lá. A gente tem uma gama muito grande, né, no pós-operatório em si. Então, vários recursos, né? A terapia manual é um desses recursos que a gente utiliza, né, no pós-cirúrgico. Mas a gente tem também outros recursos, né? Então, a gente tem uma liberação facial, a gente tem de faces profundas, faces superficiais, a gente tem a fotobiomodulação, que também é um equipamento que a gente utiliza ali como um recurso para auxiliar no processo cicatricial, né? E a termografia também veio agora como método avaliativo, né? Que a gente usa tanto no centro cirúrgico, né? Quanto nos atendimentos ali na clínica. Porque assim, a gente já está lá há 5 anos juntos e a gente sempre fez esse tratamento. Sim. E no começo foi um pouco mais difícil as pacientes entenderem, né? Então a gente viu os estudos comprovando melhora do tecido, aquilo tudo que você me mostrava, né? Os estudos. E assim, quanto tempo? Até uma dúvida minha, talvez seja, porque a gente já está há 5 anos fazendo isso. Então eu pego a minha formação, um tempão atrás não era assim. Quando que mudou isso, né? Eu acho que o fato de ter um cirurgião plástico que tem essa visão, eu acho que o momento em que você acolheu o meu trabalho, assim, de início, que a gente foi conversar a primeira vez e eu te expliquei, você escutou, e aí você falou, legal, então a gente vai fazer algo juntos, né? Eu quero isso juntos. Na época eu fiquei um pouco receosa, né? Era tudo muito novo, mas você falou, não,
vamos junto, que vai dar certo. E assim, eu senti uma confiança, a gente sempre teve o mesmo propósito, né? O nosso propósito é o mesmo, né? Não é só a finalidade estética, é o bem-estar da paciente. Então, eu acho que nesse momento, quando casou essa compatibilidade de ideias, eu percebi que realmente a gente ia conseguir concretizar isso com as pacientes. Legal, né? Porque eu me recordo disso, porque a gente começou a fazer, a gente vai falar um pouquinho depois sobre o intraoperatório, o tape, né? Então, e a gente opera no hospital, que tem vários cirurgiões, ninguém fazia, né? Ninguém fazia. Então a gente colocava o tape, né, tal, tudo certinho, aquele pós-operatório. A maioria, não falo todo mundo, mas não tinha uma físio do lado acompanhando. Sim. Então a gente rompeu isso, né? Sim. E aí as pessoas começaram a ver que dava certo. Então a físio lá acompanhando junto, o intraoperatório, e aí começou, né? Sim. Aí todo mundo começou a perceber isso. Foi bom porque é um benefício sempre para paciente, né? O benefício ele é muito visível. A gente está ali no dia a dia, a gente sabe, tá? Então, pessoal, olha só. Só para fazer um resumo, essa questão da drenagem e do pós-operatório específico que a gente oferece na clínica são coisas diferentes. Então, lógico, para a gente se aprofundar nesse assunto fica um pouco mais delicado, a gente não tem esse tempo todo, mas na consulta, e é uma das coisas que a gente faz, antes da cirurgia, você passa em uma avaliação com a doutora Bárbara, ela explica exatamente como vai ser o pós-operatório, e esse pós-operatório já começa na cirurgia, que é o intraoperatório. Então, ela usa alguns recursos, que ela vai contar um pouquinho daqui a pouco. Então, já começa ali, e é uma sequência ali dentro daqueles 30, 40, 60 dias muito mais intenso. E aí, Bárbara, eu queria adentrar um pouquinho sobre o taping, que a gente faz no intraoperatório, né? Quais são os maiores benefícios do taping? Tá. Então, vou explicar um pouquinho do que acontece para poder, né, te falar. Voltando, assim, o que é o taping, né? Para as pessoas conhecerem. Sim, O taping é uma bandagem elástica, tá? Ela não tem princípio ativo nenhum, né? Eu uso para finalidade mecânica, né? Existem várias aplicabilidades, taping linfático, mas a que eu utilizo é o taping mecânico, né? Quando você vai passar por uma cirurgia, né, mesmo que plástica, estética, reconstrutiva, você tem um descolamento, um trauma tecidual, né? E o que acontece é que para o cirurgião acessar esse tecido, né, ele faz um descolamento desse plano, né, e forma ali um espaço que a gente chama de espaço morto. O que a gente quer? Diminuir esse espaço, né, com a ação mecânica do taping, né? Isso exige, claro, né, um raciocínio clínico ali, né, no local. A gente tem que avaliar esse tecido, ver a possibilidade de fazer aplicação ou não, né? E a gente usa o taping com essa finalidade, ação mecânica para diminuir, aproximar essas interfaces, diminuir esse terceiro espaço, para a gente conseguir fazer uma modulação inflamatória inicial. E eu falo que ela é o segredo de todo o pós-operatório, né? Você também pode me dar esse feedback, você tem visto também, desde quando a gente faz essa aplicação no centro cirúrgico, né? Como que a evolução das pacientes sempre foram melhores, né? Mais rápidas. Só uma observação. Só para o pessoal aí que está nos assistindo entender. Quando nós começamos esse processo do taping no intraoperatório, algumas pacientes não queriam fazer, não entendiam muito e tal, e a gente começou a observar a melhora incrível que tinham os resultados das pacientes que faziam. E a gente adotou isso, né? Como assim? A paciente que não faz o taping, a gente não pode obrigá-la a fazer, mas a gente mostra, explica totalmente a diferença do resultado. Sim. Daquelas que fazem o taping intraoperatório e aquelas que não fazem, né? E hoje a gente está num nível de entendimento das pessoas, né? Conforme a gente vai explicando e tal, que está um pouco mais acessível, né? E aí, Bárbara, me fala um pouquinho sobre o tempo que a gente deixa esse taping no pós-operatório. Então você faz assim que termina a cirurgia, quanto tempo até a retirada do taping? Tá, a gente
Esse taping ele pode ficar até 7 dias, né? A gente deixa um período de 5 a 7, né? Lá no consultório, a gente faz a retirada lá mesmo. Bom, Bárbara, me fala uma coisa. Qual que é o cuidado, a técnica? Como é que é feita essa pressão, né? Nesse intraoperatório, existe um tape específico, qualidade? Como é que é isso? Existem diversos tamanhos, né, desse taping e colocações, mas esse intuito mecânico que a gente faz mesmo, da aproximação, direcionamento de faces, é para simplesmente deixar esse tecido mais linear, né, e para conseguir talvez depois ali diminuir essa densidade, para que esse tecido cicatricial ali, nas outras fases que se sobrepõem, eles venham de uma forma mais branda, né, mais leve. Tá, e tem um tipo específico? Tem várias? Como é que é a marca que você usa? Como é que você escolheu? Isso dá reação à pele? As pacientes têm dúvida, né? Sim. Tem dor, incomoda? Não? Como é que é? Na verdade, assim, o taping, existem várias marcas, né? Eu uso uma que eu já me adaptei, que eu gosto muito, mas o direcionamento, a posição que é feita... Por exemplo, uma mama, a gente tem um pedículo ali, né, para irrigar a areola, então a gente tem que ter um cuidado, a pressão tem que ser exata, né, então toda uma avaliação, né, para a gente conseguir ali concretizar e terminar esse tape mecânico. Então, Perfeito. E aí, assim, aí a gente vai para o consultório, né? O retorno das pacientes é entre 4 a 7 dias. Aí você retira o taping e aí você começa as manobras específicas do pós-operatório. Sim. Né? E aí, explica para o pessoal que está nos assistindo a diferença das manobras que a gente atua lá na clínica com a drenagem. Sim. Quais são os benefícios das manobras? Sim. Por que eu estou te perguntando isso? Para tirar a dúvida daquelas pacientes que falam, mas a Bárbara não faz drenagem, lá não sei o que não faz drenagem. Né? Porque às vezes, pessoal, parece que é uma manobra. Quem não conhece, é tudo na vida, a gente não conhece algum assunto, não tem como a gente falar sobre aquilo. Mas aquelas manobras, elas têm um intuito. Então fala, Bárbara, pra gente, quais são os benefícios? O que essas manobras buscam no tecido? Tá, então a terapia manual, né, o toque proprioceptivo, a gente fala, a gente faz um cisalhamento desse tecido, tá? Então, a intenção inicial ali na fase inflamatória, como a gente sabe que tem uma danificação dos vasos linfáticos ali, né, pelo próprio trauma da cirurgia, então a gente tem que respeitar esse período, né, uma fase que se chama linfogeogênese, né, então tem uma reestruturação desses vasos e até esse período é normal inchar, né? E a paciente, ela tem essa ansiedade com o edema. E como eu disse, o edema é uma ponta muito pequena do que um trauma cirúrgico gera ali, né? No organismo da paciente. Então, a gente vai tratar as queixas da paciente, é claro, né? É importante o escoamento linfático, eu tenho essa percepção, só que existem outros fatores mais importantes. A cicatriz é um fator muito importante, né? A gente tem que manter esses bordos unidos. Uma drenagem linfática, ela tem que ser reversa ao sentido da cicatriz. Então, a gente preconiza o quê? Que essa cicatriz, ela fique o mais junta possível, né? Então, qualquer processo que faça um estiramento desse tecido no efeito contrário, ele não é positivo, né? Uma vez a gente teve até uma discussão, eu discuti com uma fisioterapeuta amiga minha, porque eu postei sobre taping mecânico e ela aplicava taping linfático, e aí ela falou assim pra mim, não, mas nós temos vasos linfáticos preservados. Sim, nós temos vasos linfáticos preservados, mas são vasos linfáticos da derme, não são vasos linfáticos da região subcutânea, né? Então, assim, a paciente precisa ter esse entendimento para entender por que está sendo conduzido dessa forma. Por isso que é tão importante o pré-operatório, né? Então, esse primeiro contato que eu tenho com a paciente é justamente para explicar o porquê que eu faço isso. A gente trabalha com a verdade, você trabalha com a verdade. Para mim seria muito melhor eu seguir, faz 20 sessões de drenagem linfática, são 20 atendimentos. A gente libera paciente com 6, 5 atendimentos, né? E, claro, se tem alguma complicação, né?
alguma intercorrência ali, a gente faz o acompanhamento, estende um pouquinho mais. Mas a gente sabe, né, da importância, a gente sabe do momento certo de fazer algum movimento, de fazer alguma terapia manual, de fazer uma fotobiomodulação. Então, existe características clínicas, né, que essa paciente, ela vai precisar de determinadas atenções ali no pós-operatório. Existem fases cicatriciais, a gente tem que respeitar esse período, né? Eu, antigamente, eu tô falando muito. Não, tá indo. Tá, eu antigamente usava recursos como ultrassom, né, como eu te disse, e usava também radiofrequência. Então, olha só como que mudou. Hoje a gente não usa nenhum tipo de estímulos, né, termoterapia, eletroterapia, nada disso, porque a gente sabe que estimula mais a síntese de colágeno no local, e não é o que a gente quer acalmar esse processo cicatricial, né? Então é aí que a fisioterapia evoluiu, né? Que a gente vê essa evolução. É interessante, né, Bárbara? E uma coisa assim que eu sempre falo para as pacientes, porque como tem essa crença, né? Eu chamo de crença isso, porque muitas mulheres fizeram drenagem e tal. Eu já explico na consulta. O pós-operatório é assim, a gente trabalha desse jeito, você faz a pré-consulta, e eu sempre brinco, né, com as pacientes, falo assim, ó, o pós-operatório não é massagem no pé, massagem na mão. Exato. Então, às vezes, a paciente, ela iria se sentir assim, massagem no pé, na mão é bom, todo mundo gosta. Sim. Mas e o foco da cirurgia? Exato. É isso que importa para nós. Depois desse processo, a gente libera a paciente se ela quiser fazer, né? Não tem problema. E aí, com o passar do tempo, a evolução do pós-operatório, então imagine que a gente liberou a paciente, né? Com mais ou menos uns 60 dias, e aí ela quer fazer drenagem com a esteticista dela, tal, não tem problema. E aí ela começa a perceber que tá mais desinchada, por exemplo. Aí a paciente acha que foi a esteticista que fez a drenagem que melhorou o edema. Exato. E não é. Exato. É o período que ela se encontra, é o pós-operatório, se ela está se alimentando bem, se ela está se hidratando, se ela está fazendo atividade física. Então, pessoal, o início é assim. A paciente incha, tem o edema. Então, todo aquele trabalho que a gente está ali semanalmente com a paciente junto, do lado dela, tem um propósito, né? Então, você falou muito bem aí sobre essas questões. E lógico, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? E as pacientes que vão fazer a cirurgia também, o retorno é livre. Quando quiser ir tirar dúvida, quiser marcar com a Bárbara também, é só ligar no consultório que as meninas vão te atender. E aí, Bárbara, uma coisa que a gente pode falar também para as pacientes é sobre a termografia, né? Um recurso que a gente tem feito no intraoperatório, que você explica, né, na pré-consulta. O que é a termografia? Para que a gente usa ela? Tá, então a gente já inicia o uso da termografia, né? Termografia é um método avaliativo, né? Então a gente faz uma imagem, né? E através dessa imagem, através da emissão infravermelha dos corpos, né? A gente consegue pontuar ali e predizer se vai ter alguma complicação, né? Então eu falo que uso tanto no centro cirúrgico quanto nas avaliações ali na clínica. Ela consegue direcionar muito bem, né? É um método novo, né? Que tá ali ganhando espaço, mas eu percebo assim, consegue direcionar muito bem, né? A vascularização dos tecidos, a perfusão, como você disse. E é isso. Tá. E aí, É isso, a gente pode cortar, né, gente? E o sim que eu falo toda hora. Não precisa. Tá. Então, pessoal, a termografia a gente adotou há alguns meses, né? E a gente vem tendo bastante resultado, porque uma das coisas que eu falo com relação a riscos, né? Em mastopexia, mama redutora, onde há um reposicionamento da areola, nós temos o risco de necrose, né? Então, no momento da cirurgia, a Bárbara coloca o termógrafo ali para a gente avaliar, tal, toda uma questão. E dependendo, a gente faz algum tipo já de intervenção ali na cirurgia, né? Ou já no consultório. É importante isso.
E, Bárbara, conta um pouquinho assim para as pacientes, né? Quem já passou em cirurgia sabe, né? Mas aquela paciente que está assistindo, que não tem ideia de como é o pós-operatório e tal, conta um pouquinho da nossa rotina, né? Que a paciente faz cirurgia, quanto tempo a gente acompanha? Por exemplo, mama. Quanto tempo a gente acompanha semanalmente? Cirurgia combinada? Conta um pouquinho. Não existe um protocolo, né? A gente dá ali um norte para a paciente, para ela conseguir se situar dessa questão da logística, de estar indo ao consultório. A gente sabe que é uma cirurgia, mas precisa desse acompanhamento perto, né? Uma mama, por exemplo, a gente faz 5 atendimentos, é o que eu percebo que a gente já consegue dar alta fisioterapêutica, você continua os acompanhamentos, né, da avaliação cicatricial, mas normalmente dentro de 5 atendimentos a gente já consegue liberar para a paciente funcional. Legal. E cirurgia que a gente faz muito é cirurgia combinada, né? Mama e abdômen, quanto tempo? Em torno de 6 atendimentos também. De 6 atendimentos. E as pacientes, elas ficam receosas, né? Nossa, mas só 6 atendimentos, só 5? E é o que eu falo, né? Antigamente você mandava para uma esteticista, fisioterapeuta e tal, fazia 20 sessões, gastava um absurdo com esse pós-operatório. Exatamente. E a gente não tinha o resultado que a gente tem hoje com 5, 6 sessões, né? Exato. E lembrando que é o que você falou, às vezes a paciente tem algum tipo de queixa, às vezes um pouco mais de fibrose, e a gente acompanha um pouco mais, né? Sim, tem isso também. Pessoal, e olha só, uma coisa interessantíssima, né? Eu até vou falar um detalhe meio particular da Bárbara. Então, a Bárbara, ela cuida do pós-operatório, ela tá ali todo dia com as pacientes. E eu sempre converso muito sobre as labilidades emocionais, né? As pacientes, elas vão para a cirurgia, é um cuidado muito intenso. Algumas choram, algumas ficam muito felizes, às vezes tem uma depressão de humor, às vezes fica muito assim, agitada. E a Bárbara, eu fiz um procedimento cirúrgico nela, alguns anos atrás. Então ela sempre cuidou das pacientes e um dia ela foi a paciente. Então eu queria, Bárbara, que você contasse, tá? Você como paciente, para as pacientes saberem, né, que você passou por esse processo também. Sim. Então esse cuidado nosso também tem um significado até emocional nas consultas. Sim. Que as pacientes estão lá toda semana, a gente conversa, dá aquele apoio. E eu sempre falo, vamos cuidar, abraçar ao máximo a paciente, que é um período muito delicado e você passou por isso. Sim. Então conta um pouco dessa experiência. Tá. Você como profissional e você depois passou por paciente, você sentiu isso na pele, né? Senti. E assim, é um processo, eu falo que é um processo, né? A gente sempre visualiza a finalidade. Você vai para a cirurgia pensando na finalidade estética, né? E eu falo que existe um processo ali. E esse processo demanda uma consciência muito grande. Por quê? Eu falo que, como fisioterapeuta, né, a gente é terapeuta, né? E quando você passa por esse trauma cirúrgico, isso gera emoções, né? E é esperado que isso aconteça. Então, assim, nesse início, eu percebo que existe um processo ali no qual a paciente gera um arrependimento, né? Então, essa sensação do arrependimento é natural, né? Ela passa. Então, assim, a paciente saber disso. Então, quando eu tenho depois da minha cirurgia, né, que eu vivenciei todo esse processo e sei o que elas passam, eu procuro sempre, nas minhas pré-consultas, já avisar. Adiantar isso. Né? Adiantar que isso vai acontecer, que isso é um processo e vai passar, né? Então, é isso que eu falo. A fisioterapeuta, né? A gente é terapeuta também, então a gente tem que escutar. A primeira coisa que eu pergunto para a paciente na hora que ela entra na sala, qual é a sua queixa? Porque ela tem que sair melhor do que ela entrou. Independente, fisicamente, emocionalmente. Então, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Né? Então, esse é o objetivo. Né? Então, é um conjunto de fatores. Não é só aquela finalidade estética, né, que é proposta, é esperada, tudo bem. Mas tem um caminho para isso. Né? Legal. Então, pessoal, olha só. O tanto que é intenso, né? Então, a gente fala, às vezes, cirurgia plástica.
Mas é muito mais do que o ato cirúrgico, né? Muito intenso. E a gente vem tentando passar isso para vocês, essa experiência, né? E hoje a gente teve aqui a Bárbara no nosso vídeo para poder passar um pouquinho isso para vocês também. E a gente vai indo agora para o final, vamos finalizar o nosso vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado muito, muito desse assunto. E a gente está à disposição de vocês para acolher, para abraçar, para estar junto. Porque o pós-operatório ele é intenso, mas a gente vai estar junto nessa, né, Bárbara? Com certeza. Então eu queria finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a doutora Bárbara. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Pela mensagem que ela nos passou. Se tiverem alguma dúvida, então, como eu já falei, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.